férias. Afinal de contas, do que é que a gente está conversando agora? Bom, as férias são um tipo de intervalo que os empregados, aqueles que trabalham para uma outra pessoa, por conta de uma outra pessoa, têm. Esse intervalo é concedido após 12 meses de trabalho, ou seja, é um intervalo anual. Existe então um intervalo dentro da jornada, que é o tempo que a gente tem de descanso para o café, para o almoço, refeição, janta. Existe o intervalo entre uma jornada e outra, que é aquele que estabelece uma quantidade mínima de horas, da hora que eu saio do trabalho até quando eu volto para o trabalho no próximo dia de jornada. Existe o intervalo intersemanal, que é aquele que os empregados gozam entre uma semana e outra. A pessoa trabalha 6 dias, um dia de folga, mais 6 dias de trabalho para mais um dia de folga. E existe, por fim, as nossas férias, que é o que a gente vai conversar hoje, que é o intervalo anual. Depois de 12 meses trabalhando, o empregado tem direito a usufruir, a gozar as suas férias. Afinal de contas, o que é que marca esse direito às férias? Duas características muito importantes. A primeira delas é que as férias constituem um direito fundamental do empregado. Na medida em que isso é um direito fundamental do empregado, eu estou dizendo nas entrelinhas, eu estou dizendo, sem dizer expressamente, implicitamente estou colocando para vocês que as férias não podem ser renunciadas pelo empregado. O empregado não pode dizer que quer trabalhar 5 anos sem nunca ter férias. Isso não impede que a gente tenha uma duração alterada das férias. O abono de férias, venda de férias, mas a gente vai ver isso em outro vídeo exclusivamente sobre esse assunto. Agora, é importante a gente entender que o empregado não pode abrir mão do gozo das suas férias. O empregado não pode escolher não ter férias. Em outras palavras, se o empregador, se o patrão não deu férias para os seus empregados e está com medo disso, putz, esse cara vai pedir essas férias, pode me processar, deixa eu fazer um papel aqui e convencer ele de assinar um papel dizendo que ele é que não quis férias. Esse papel pode ser selado, registrado, carimbado, rotulado, avaliado, que não vale absolutamente nada. Não adianta assinar o empregado, reconhecer firme, o empregado jurar de pé junto que não quer férias, porque ele não tem o direito de renunciar a um direito desta qualidade, desta natureza. Lá no artigo 7º da Constituição, como um direito social, um direito fundamental do empregado, um direito de primeira grandeza, você vai encontrar o direito a ter férias. E a segunda grande característica, que está nesse mesmo artigo também, é de que esse tempo sem trabalho, essa interrupção, essas férias, serão sempre remuneradas. Bom, pelo menos enquanto a gente estiver falando de empregados que trabalham para uma terceira pessoa, de pessoas que recebem salário e pagamento de alguém que os contrata. Diferente de mim, por exemplo, na condição de advogada, que trabalho como autônoma e tenho meu próprio escritório. Eu posso até escolher me programar para ter férias, no sentido de ter uma pausa no meu trabalho, de diminuir o meu ritmo, de viajar com a minha família, o que quer que seja. Mas eu é que vou ter que suportar o custo disso, se é que vou conseguir me remunerar nesse tempo. Agora, eu como empregada, por exemplo, eu como professora na faculdade, empregada que sou, tenho direito às férias, mas, diferente de mim, advogada, vou receber para não trabalhar durante o meu período de férias. As férias são remuneradas. Guarda sempre que a gente está falando aqui de alguém que tem vínculo de emprego, ou seja, de alguém que tem a sua força de trabalho tomada por uma outra pessoa, que trabalha às custas e sob a direção de uma outra pessoa. E existem duas espécies de férias,
dois tipos diferentes de férias: as férias individuais e as férias coletivas. A diferença maior é no fundamento mais forte de cada uma delas. As férias individuais, elas têm um fundamento muito mais forte na questão da necessidade de descanso do empregado, da necessidade de um intervalo por uma questão de saúde pública, por uma questão de bem-estar daquele empregado. É por isso que o empregado precisa trabalhar 12 meses para então ter direito às férias. Agora, as férias coletivas, elas acontecem muito mais por causa de uma conveniência do empregador. As férias coletivas, elas são dadas para todos os empregados de uma determinada empresa, ou pelo menos para setores, mas dentro dos setores integralmente, a determinados empregados de uma empresa, independente deles terem trabalhado 12 meses ou não. Essas férias são concedidas porque é mais conveniente para a empresa, porque é mais adequado para a sua operação. Isso acontece geralmente quando as empresas têm um período do ano em que não há demanda do seu serviço ou do seu produto, ou então quando tem um determinado período do ano no qual existe um acúmulo muito grande de estoque, então já não é necessária a manutenção da produção por um momento. Se a gente pegar um exemplo clássico disso, a gente vai falar do professor. Vamos supor que um professor seja contratado numa escola em janeiro de um determinado ano. Em tese, para que ele tivesse direito às férias individuais, ele teria que trabalhar o ano todo. Então, se ele foi contratado dia 1º de janeiro, teria que trabalhar até dia 31 de dezembro para ter direito, então, às férias em relação àquele ano. Mas em se tratando de professor, existe para essa categoria, para esse tipo de profissional, o estabelecimento de férias coletivas. Porque em julho não existe aluno estudando. As escolas não demandam daquele serviço. Então a escola toda fecha e, já que a escola está fechada, o empregador concede férias. Nesse caso, a gente pode perceber que aquele que foi contratado em janeiro vai gozar férias no meio do ano, em julho, 6 meses depois da contratação. Por que que isso acontece? Porque a gente está diante de um caso de férias coletivas, que são pensadas, que são concedidas muito mais para poder adequar a realidade do serviço à organização do trabalho da empresa, aos interesses daquele tipo de categoria, daquele tipo de tomador de serviço, do que um período aleatoriamente concedido apenas para garantir bem-estar e saúde para os empregados. Enfim, a gente tem 2 tipos de férias que são ambas remuneradas, como a gente já viu, e que constituem direito fundamental dos empregados. Eu espero que você tenha entendido até aqui e eu encontro você no próximo vídeo. Beijo, tchau!